falando sobre o quadro, bem, o meu quadro de engenharia conceitual, baseado na translaboração, ele tem duas etapas, basicamente. Na primeira etapa, eu coloco o método genealógico, que desmonta os conceitos na história. Então, a gente tem um conceito agora, contemporâneo, que, enfim, é um conceito disputado, um conceito complicado. A gente olha na história, a gente caminha e investiga por que foi necessário esse conceito em algum momento, porque ele precisou ser introduzido nas nossas práticas sociais. Que problema ele estava resolvendo? Que tipo, que forma de vida, em que contexto precisou daquele conceito? E essa narrativa genealógica ela não se preocupa só com a origem do conceito, mas também como esse conceito foi caminhando na história. Então, quais forças puderam se apropriar desse conceito? Quais puxaram ele para um lado ou para o outro? E como a gente chegou no conceito que a gente tem hoje. Essa narrativa genealógica ela visa ser explicativa, ela geralmente levanta hipóteses sobre a origem do conceito e os desdobramentos dele, e ela se preocupa em observar, principalmente, a ligação afetiva que os agentes têm com os conceitos. Qual o papel que um conceito desempenha na economia afetiva de um agente? Por que a gente se liga a um conceito de uma forma tão visceral, eventualmente? Isso é uma dos princípios que regem a formação de hipóteses da genealogia. O outro princípio, e isso são princípios nietzschianos, seria a utilização de variados vocabulários científicos para montar as hipóteses. Então, não ficar preso a um só método, não ficar preso só à física, biologia, psicologia, qualquer outra, a sociologia, qualquer outra disciplina que você queira inserir aqui, mas lançar a mão dessas ciências, conhecê-las para poder produzir essas hipóteses sobre a origem e desenvolvimento dos nossos conceitos, entendendo a gente como os animais que somos, no final das contas. E feito essa narrativa, o objetivo dela é duplo. Primeiro, o Nietzsche ele queria recolher materiais sobre dois eixos para depois avaliar o esquema conceitual moral cristão. E os dois eixos que ele usa para recolher material são, primeiro, o que certo esquema, certo esquema conceitual expressa. Ou seja, qual forma de vida precisou de um dado conceito, em que circunstâncias ele precisou. Qual contexto pressionou essa forma de vida até ela produzir esse conceito. E, segundo, tão logo esses conceitos foram introduzidos nas nossas práticas sociais, quais foram as consequências que eles acarretaram? Como eles modificaram a nossa autocompreensão, como eles modificaram o que a gente é, ou quem a gente quer ser, ou os nossos planos, a nossa vida no geral. Então são esses dois eixos que o Nietzsche recolhe material dos conceitos da moralidade cristã, para depois avaliar se eles são razoáveis ou não. Depois eu posso entrar mais nesse detalhe, mas enfim. E o outro objetivo que a narrativa genealógica tem é um objetivo de afetar o leitor. Ela quer chacoalhar a convicção que o leitor tem em aderir aos seus conceitos. Então, assim, a gente que cresceu numa cultura cristã, a gente aprendeu que certas coisas são boas, certas coisas são ruins, com figuras às vezes muito queridas, né? Por exemplo, sei lá, minha avózinha, nossos pais, os professores, enfim. E a gente vai tendo uma certa adesão a esses conceitos que organizam a gente também. E aí, de certo modo, a gente fica com um invólucro afetivo que muitas vezes não permite a gente questionar esses conceitos. Então, a narrativa genealógica, quando ela mostra a origem de um dado conceito, ela visa chacoalhar a gente para a gente dar um passo para trás e falar: opa, talvez eu tenha razões para ponderar esse uso desse conceito. Por que eu estou usando ele? Por que ele me foi ensinado? Por que ele chegou até mim? Como eu herdei ele? Enfim. Esses seriam os dois objetivos da genealogia. Tão logo você faz isso, tão logo você constata as necessidades afetivas que movem o conceito, os grupos que se apropriaram delas e para que propósito eles estão sendo utilizados, você está apto para modificar esses conceitos. E a modificação conceitual do Nietzsche consiste em dois elementos. No primeiro, você vai fornecer razões do porquê que você quer modificar esse conceito. Você pode recorrer a variados tipos argumentativos, modos argumentativos para você fazer isso. E a outra parte da modificação conceitual é uma certa militância conceitual. É você lançar a mão de todos os recursos disponíveis para você cativar, seduzir as pessoas a aderirem aos seus conceitos, a considerarem eles razoáveis e dignos de serem usados. Então, o Nietzsche ele recomenda que o filósofo lance mão das artes,
da retórica, da política, das condições econômicas, da religião e todo o meio que tiver disponível para colocar suas ideias em prática. Então, esses seriam os dois lados da criação conceitual nietzschiana. E, enfim, esse seria Bem, basicamente o, muito interessante, muito né, interessante. o quadro. Isso. Enfim, o Nietzsche se atenta muito a quem pode fazer essas modificações também, mas o quadro, no geral, são esses dois elementos, a genealogia e a modificação conceitual que a gente faz posteriormente. Ou criação de um conceito, se a gente identifica que é preciso inventar algo novo, né? Interessante. A gente vai falar mais disso depois, né? Mas que, que a questão da engenharia ela remete a conceitos tradicionais e transforma conceitos tradicionais e, e aí tem a questão dos personagens, né? Que a gente vai entrar nisso depois. Sim, sim. É, então,